O programa está oficialmente aberto hoje, dia 16 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. E para você que é empreendedor, não existe cenário mais propício do que o da ilha de São Vicente. Sim, uma cidade praiana, uma ilha, Santos e São Vicente, fica na divisa, na ilha. Ou seja, uma cidade praiana com um clima quente e um povo que, consequentemente, gosta de uma geladinha. Pense, palco certo para se vender muita cerveja. Como diria Silvio Luiz, olha no lance. Dito isto, livro de oração em mãos, que não tiver mãos em posição de prece, e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra no programa de hoje. Muito obrigado. É isso aí. Regressamos ao quadro MPB, música panfletária brasileira. E antes de dar início, eu quero deixar uma pergunta para você. Sim, José do Caixão, você que está me vendo. Quando você se olha diante do espelho, você vê o seu reflexo ou reflexo de um personagem que saiu da mente de alguém. Não estou falando do seu pai, da sua mãe, do padre, do professor, do rabino, de Deus, seja lá de quem for nessa esfera. Por que isto? Vocês saberão durante o programa de hoje. Programa em que eu retorno ao livro, a um trecho do livro A Era dos Festivais, em que o seu autor Zusa Homem de Melo teve que tratar da infiltração esquerdista na música popular brasileira, que se deu a princípio a partir do teatro. Sim, e de uma peça chamada Eles Não Usam Black Tie, a qual, no caso, o conteúdo que eu vou tratar hoje, porque eu não tinha nem nascido quando essa peça entrou em cartaz, e, contudo, eu tive que assistir ao filme por vocês. O que eu não faço por vocês? Eu tive que assistir essa bosta. O filme, cara, não vou nem comentar, o filme não vale nem a pena ser comentado uma porcaria dessa, que, pelo amor de Deus, esse filme brasileiro é sinônimo de filme mal feito. Isso é ponto pacífico. Em todo caso, vamos ao conteúdo, que é a partir disso daí que eles começam a entrar na mente do cidadão brasileiro. Então vamos lá, vamos dar início e a gente vai conversando na sequência. Todavia, vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, em que se lê que, por outro lado, o teatro de arena, sem tantos recursos, compostos de artistas mais ligados à esquerda, tinha uma perspectiva mais enraizadamente brasileira para ser atingida. Guarda sempre esses termos.
enraizadamente brasileira, vai ter sempre um brasileiro no meio. Na busca dessas raízes, desenvolvia-se supostamente uma oposição ao teatro brasileiro de comédia, que iria levar o Arena à descoberta de uma forma de teatro mais apropriada para as condições brasileiras. E aqui que é o ponto. Aqui que é o ponto. Eles criaram um modelo de cidadão brasileiro que não condiz com a realidade. Como não condiz? Condiz com a realidade de todos os brasileiros. Tem vários grupos. E eles não usam black tie, eles tratam dos operários. Por exemplo, eu não sou operário, eu sou jornalista. Aí o cara vai perguntar, mas nem todo brasileiro é jornalista. E a mesma pergunta vale para o outro lado, nem todo mundo é operário, nem todo... Tem brasileiro que trabalha no setor de serviço, setor da indústria, setor do entretenimento, tem gente que nem trabalha, como certos vagabundos que estão por aí. Em todo caso, eles criaram aquela famosa falácia do espantalho. Para quê? Para deslocar o eixo da argumentação. É como quando John Lennox fala do famoso debate que tem nos Estados Unidos entre criacionistas e evolucionistas. Os evolucionistas, o que eles fazem? Eles criam uma figura de Deus. Eles falam, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Ou seja, eles criam um espantalho. Para quê? Para tirar o outro lado do ponto em que ele é o expert, ponto que ele domina, para trazê-lo para o seu campo, para lutar com as suas armas. Ou seja, é uma armadilha. Muita gente da direita, quando vai discutir com a esquerda, cai nessa armadilha, vai discutir em termos da esquerda. Por exemplo, quando vão falar de aborto, o pessoal da esquerda fala, aborto é questão de saúde social. Falam, não, nada de saúde pública, saúde social, não tem nada disso não. É que eu discuto do meu ponto de vista, que é o ponto de vista religioso. Ah, eu não quero pôr religião, mas eu quero. Eu não vou discutir saúde pública. Eu não sou médico, eu sou místico. Eu vou discutir como místico. E não caio nisso, não caio na armadilha deles. Eu escrevi um livro sobre isso que chama Fé Inabalável, Conservadorismo versus Relativismo Moral. Mas vamos avançar um pouquinho mais na questão. Ademais, na peça, eles não usam black tie de 1958, deu-se a flagrante presença do homem brasileiro comum como personagem e, consequentemente, com conteúdo popular dentro da realidade sociopolítica. A realidade que eles criaram. Veja bem, eu tive um amigo meu que trabalhou na Volks. Você conversa com ele, você vê que ele não condiz com esse homem brasileiro que eles mostram na peça. A peça de autoria de Gianfrancesco Guarnieri é dirigido por José Renato Pécora. Representou uma fratura na medida em que as peças brasileiras, que antes eram montadas apenas para cumprir a lei apelidada de 3 por 1, que obrigava a montagem de uma peça nacional para cada 3 estrangeiras, passaram a ser um atrativo com sucesso de público. Sim, eles não podiam deixar o outro lado tomar o cenário. Falaram, não, o campo será nosso. Ou seja, eles fizeram o quê? Aquilo que Olavo de Carvalho sempre fala, eles ocuparam o território, eles partiram para cima e não deixaram que as peças que realmente eram peças sem afetação, que tratavam da realidade das pessoas, tomassem a frente. Não, a realidade não é a que vocês estão falando, é que nós estamos dizendo, ou seja, a implantação de uma narrativa. Em relação às pessoas que não usam paletó preto com gravata borboleta de seda, vamos ao livro Gianfrancesco Guarnieri, Um Grito Solto no Ar, em que Sérgio Roveri, seu autor, trouxe o seguinte relato de Guarnieri. Eu trabalhei como ator na primeira montagem de Black Tie, no papel de Tião, filho de Otávio e Romana, o rapaz que decide furar uma greve para não perder o emprego e não comprometer o sustento do filho que está chegando. Sim, ele é acusado de fura-greve. Maria, sua noiva, está grávida. Na verdade, o que ele faz na peça? Ele deixa de defender o direito de greve. Ora, greve é defesa de um direito do trabalhador, não é?
Não quando a greve é instrumentalizada, quando o trabalhador é usado pela liderança sindical para um fim que só ela conhece. Sim, a famosa massa de manobra. Quando eles pegam, fazem uma greve e o cara entra na greve achando que não, tem um direito a menos, não, vou defender o meu direito. Não, cara. Eles usam, no caso, muitas vezes, motivos reais. Ou seja, realidades, uma deficiência no salário, uma condição de trabalho ruim, tal. Para quê? Para obter ganhos do lado deles. Falácia do espantalho. Voltando, e Tião era um personagem que não queria defender esse direito e pronto. Ou seja, ele cometeu o maior de todos os crimes, ter opinião própria. E o pior, ele não se tornou uma caixa de ressonância da verborragia alheia. Sim, esse é o modelo do cidadão brasileiro que eles criaram. É um cidadão, um repetidor de discurso. Ou seja, eles vão eles tiram a alma do cidadão. Você lembra aquele filme Os Invasores de Corpos, que os alienígenas tomam o corpo da pessoa e assumem o veículo dela? E fica aquele ser sem sentimento e tal. Exatamente isso. Eles entram no cidadão, sugam a alma dele e passam a operar. Ou seja, o cara, ele deixa de ser um problema em potencial para se tornar um soldado, para se tornar uma repetição de argumento, ou seja, ele passa, eu falei, vestir as roupas que eles querem, falar do jeito que eles querem, comer o que eles dizem para eles comerem. Bom, você tem uma ideia. Tinha um site aí de um grupo de esquerda que tipo, puxaram por receita de comida feita com fezes. Não estou brincando, cara. Eles estão falando da carne de inseto, comida feita de barata, com inseto, para evitar o consumo de proteína animal, que o peido da vaca está afetando o clima global, aquecimento global causado pelo peido da vaca. Então você para de comer vaca, menos peido, menos aquecimento. Vamos avançar aí. De volta ao texto. O pai dele lutava pela defesa deste direito, mas não ele. O que ocorre é que ele ia ter um filho e queria reunir condições para poder deixar o morro. E ele deixa. Ele vai para Diadema após ser expulso de casa pelo pai e da sua futura família pela mãe do seu filho. Sim, a mulher dele, a Maria, chega, meu filho vai ser neto do Otávio, mas não vai ser seu filho. O homem que amava, ele chega para falar para não ir para a greve. Olha só, os quais têm mais apego a uma greve do que alguém que verdadeiramente os ama. Assim, ele amava o pai e a mulher. Só que eles não o amavam. A causa é maior do que tudo. É isso que eles vão pôr na cabeça dos soldados deles. Vai tirando que a personalidade, dizendo como é que vocês têm que pensar. A causa está acima de tudo. A causa está acima de tudo. Claro que tem gente que se aproveita disso, como o Arnaldo Jabor, o cara mais esquerdinho que o Arnaldo Jabor, finado Arnaldo Jabor. Ele escreveu uma crônica no Estadão falando da época que ele era do movimento estudantil, que eles levavam as meninas lá para a sede lá do sindicato deles, lá, da Uni, e para comer as meninas, eles botavam na cabeça delas que ela abria a perna para eles lá, ceder, não só abrir as pernas, ceder todos os orifícios que eles quisessem, era um ato de subversão. Sim, porque elas não seriam submetidas ao conceito da família patriarcal. Sim, transar com eles era um ato de luta contra o sistema, contra a ditadura. A menina sem personalidade dava para os caras. Dava, meu. Depois, não, esse engravar, depois você faz um aborto. É saúde pública. Não existe transcendência, não existe alma. Você se livra disso daí. E aí a menina saía no fim ela acabava fodida de todos os jeitos e arranjar
queria voltar para casa, família puta da vida, e arranjar um marido onde? Para pegar uma mulher tudo estrupiada aí. E aí? Aí o cara não quer, fala que ele é machista. Não, não. Eu quero uma mulher decente para ser a mãe do meu filho. Não quero uma mulher burra. Vai nessas conversas feministas aí, eu vou pegar, ia pegar um saco de problema, uma mulher tudo cheia de traumas. Imagina que o cara não ia passar. Isso não é machismo, não. Isso é realidade. Eles pervertiam a mulher e depois largavam aí. Eles iam cuidar da mulher. Por que eles não casavam com essas mulheres? Por que eles não assumiam a família? Porque eles são subversivos. Voltando, isto era um direito dele, compreende? Ele tinha o direito de optar por seguir trabalhando e deixar os grevistas de lado. Só não tinha o direito de exercer esse direito. De volta ao texto, às vezes, a luta entre o individualismo e o coletivo, às vezes, na luta entre o individualismo e o coletivo, este último perde. Sim, perde porque esse último é uma falácia. Agora vamos a uma falha do texto. O texto, o argumento do filme. O cisma que há entre a ficção e a realidade. Atenção agora. Palavras de Gianfrancesco Guarnieri, do Partido Comunista. Se fosse haver uma sequência para Tião, acredito que ele continuaria a defender o bem-estar, mas não somente dele, mas também os das pessoas com as quais ele se preocupava, para a mulher e para o filho. Mais adiante ainda, eles acabariam criando uma família proletária, honesta e burguesa. Ou seja, o que é que ele iria falar no boteco? Sim, o meu filho montou uma família, ele é pai, ele assumiu uma responsabilidade. Não, ele ia chegar para os bêbados do boteco lá e ia falar isso. Ficando louco, meu. Tá bebendo pink estragada. É igual tinha um programa na TV, uma vez eu estava assistindo, rodando a TV, e estava acho que era a Márcia Goldschmidt, não lembro um negócio desse, e a mulher queria fazer um teste de DNA, e eu falei, por que você quer fazer esse teste de DNA? Para levar no boteco, para mostrar para os amigos dele. Peraí, você está querendo fazer um teste de DNA só para dar satisfação para os bêbados de boteco? E sua moral, sua dignidade, que os bêbados começaram a falar que ela dava para todo mundo e o filho não era dele. E ela não queria, a preocupação dela não era com o filho, não era com a família, nada. Era em dar satisfação para os bêbados do boteco. Essa é a famosa vaidade estúpida, coisa de gente que vive da opinião dos outros, de gente que não defende seu estilo de vida, mas que se guia pelo crivo alheio. De volta ao texto, a história carrega todos os ingredientes dessa contradição, deste choque. Sim, Black Tie quis, acima de tudo, levar ao extremo o conflito entre os representantes desses dois polos, o individual e o coletivo. Essa é a síntese do comunismo, a ausência de personalidade. Sim, é quando o cidadão abandona suas crenças e valores com o fim de ser aceito por um bando, como ocorreu, por exemplo, com a família Manson, o Templo do Povo e o Lineamento Universal Superior. Ademais, agora o Sr. Guarnieri tem duas recaídas. Na primeira, ele começa a pensar com a cabeça e não pela bunda. E na segunda, ele volta a ser burro, pois ele diz o seguinte: e nunca admitia para mim mesmo que eu pudesse estar no lugar do Tião. Mais tarde, eu me coloquei no lugar dele e experimentei a sensação de lutar pelos meus próprios desejos, de ter um caminho de felicidade. E, em um ato falho, ele diz que a sua felicidade não está nos seus... em um ato falho, ele diz que a felicidade está nos seus desejos e não no comunismo. Mas ele não poderia ter o desejo de ser um comunista? Me pergunta Miriam Big Pig. Não, por duas simples razões. Primeira, ninguém sabe o que é o comunismo, porque o comunismo não passa de uma abstração ideológica. Já a segunda é que a pessoa se apega a essa lorota em função do efeito manada. Sim, a vontade de fazer parte de um bando, pois o único acerto do comunismo dentro da dinâmica do relógio quebrado está na questão da estética.
É a mesma atração, por exemplo, que uma torcida organizada de futebol exerce o moleque. Ou seja, é a questão estética. Toda revolução começa da parte estética, porque é o que se faz notar. O cara quer vestir a mesma camisa, quer estar lá, quer estar junto. Ou seja, ele sabe que ele tem um bando. E é uma questão também de sobrevivência, porque nós somos seres gregários. Isso está dentro do inconsciente e do consciente coletivo. Só que, como se trata da juventude, tem aquela questão nihilista. E o cara, sem ter tanto uma personalidade formada, ele se deixa levar. Os caras retiram a personalidade dele e ficam manipulando, como titereiros, aquele corpo. Agora vamos para a segunda recaída. Mas este é um caminho utópico. Você sozinho pode até chegar perto da felicidade, mas nunca nela. Tudo que eu acho a respeito de Tião se resume numa simples ideia. Ele não quer nada demais, pô. Apenas ter uma família e condições dignas para criar os filhos. Existe algo de amoral nisso? Claro que não. Bem ao contrário até. Ele tem uma ética filha da mãe. Sim. Para eles tem. Porque no fundo ele não está errado. O que eu estou falando. O cara quer ter a família dele, quer criar os filhos dele, quer paz. Ele não quer entrar numa guerra que não existe. Começa essa guerra, não existe essa guerra, esse conflito entre proletariado e patrão, não existe. Isso já é na cabeça desses doentes. Se tem condições, como falar, insalubres de trabalho, isso aí se acerta. Eu já falei disso em outros programas. Por isso que os Estados Unidos vai para frente. Porque o capitalismo funciona. Lá o cara acha que ele está sendo mal remunerado, ele vai na outra empresa, pede as contas, que vai na outra empresa, mostra por que ele deve ser bem remunerado, e se ele estiver com a razão, ele é contratado, é simples. Basta ser uma pessoa eficiente, produzir, é o simples mesmo. Não tem erro. Contudo, aqui nós estamos falando daquilo que eu perguntei no começo, retorna a pergunta. Quando você olha no espelho, você vê o seu reflexo ou aquilo que saiu da cuca de alguém, de um líder sindical, por exemplo, que fica criando esses modelos. E o que acontece? Para a pessoa ser assim, ele cria um modelo de operário, um cara que é assim, assim, assado, tem essa cabeça, negócio de coletivo, direito de greve, não sei o quê. E esse modelo tem que ser seguido pelos outros. Ele começa, ou seja, o cara aderir a esse modelo, ele tem que abrir mão da personalidade dele para poder assumir essa. Para ele fazer parte de um bando, para ele ter os direitos dele. Isso é a tal da vaidade estúpida da qual eles se valem. O que eu vou contar lá no boteco? Porra, seu Tião, pô, vai pegar a família, vai montar uma família proletária, ele vai ser trabalhador, honesta, ele não vai roubar ninguém. E burguês, ou seja, ele vai querer ter luxo, vai querer comprar um carro, vai querer comprar uma casa na praia, vai querer, no fim do ano, comprar um Chester, não vai querer um peru duro, não vai querer um Chester para a família dele. O que eu vou falar os bêbados do boteco? Meu Deus do céu, eu vou ser mais mal visto do boteco. Eles vão falar que meu filho é um fura-greve de merda. Eu vou ser mal visto no boteco por causa disso. Então o que eu faço? O expulso de casa. A esposa dele também, no meio das outras. O que eu vou falar para os outros? Meu marido é fura-greve. O marido das outras apanhou da polícia lá, uma greve que nem todo mundo concordava, seguindo orientação, seguindo ordens superiores, ordem que saiu da cabeça de quem, nem sabe quem, e o meu marido está querendo cuidar de mim, está querendo comprar uma casa para o meu filho, para mim, querendo comprar um Chester, mas como é que eu vou comer um Chester no Natal? Meu marido das outras apanhando lá da polícia. A vaidade estúpida. E por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu. Não posso esquecer o meu chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa, onde eu coloco os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. É por aqui que você ajuda o
Cuesta, você coloca o Cuesta para a gente continuar esse trabalho. E seguindo, só para uma orientação final pessoal da direita, vocês não têm que fazer a mesma coisa deles. O que vocês têm que fazer? Produzir arte com normalidade. Arte sem afetação, como este livro aqui, ó, A Máquina da Verdade. Nesse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Já começa aqui, ele não tem afetação, não fico pondo ideia de jirico na cabeça da molecada. Eu trabalho com a realidade da molecada, o que toda molecada quer. O que todo moleque quer quando ele chega na adolescência? O que todo adolescente quer? Uma adolescente, é claro. Pode ser uma mulher mais velha, uma milf? Pode, velho. Por que não? Contanto que seja mulher, não uma mulher de tromba, é claro. Na sequência, há o link do meu livro aqui, o outro livro para os adultos, A Saga de Kid Winchester, e do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí descendo, vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a doação, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí temos o link da boutique do Cuesta para você comprar uma beca como esta de conservador, viu, Denilson? E o link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. Eu estou escrevendo agora uma letra para um blues, cara, vai ficar de primeira, hein, cara? Não vou falar ainda. A hora que estiver pronto eu aviso a vocês. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo, e o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp. Entrem no WhatsApp, gente. Lá tem uma novidade lá que o pessoal do WhatsApp pegou em primeira mão. Eu vou falar disso no sábado no Boteco do Mamá. Tem tudo a ver. Na sequência, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sei lá, com essência. Quem prender, você quer tomar uma geladinha também. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, todos os carros, regras para erradicar os radicais, a única maneira de combater o socialismo é pela direita, no sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, a única maneira de combater o socialismo é pela direita. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que acompanharam e até a próxima. Bye!